É com alegria que eu retorno aqui. Vocês todos estavam aqui no semeador da última vez que eu tive? Eu não. Só você, ele, a senhorinha, você não, nem ele também não foi, e nem a senhora. Tudo bem. Então, você também estava? O semeador, ele ficava lá no centro da cidade, né? Perto do fórum. Meu amigo que sempre me chamava para fazer palestras lá, depois vocês tiveram a mudança na pandemia, ficou virtual, e hoje estão aqui nesse lugar, perto do São Rafael, que é um lugar bem diferente, né? É um centro espírita que fica dentro de uma estrutura de comércio, né? Tem até funerária ali embaixo, né? Aí você já desencarna, já tem aqui para encomendar o caixão. A funerária, o nome só precisa ser Vá com Deus, né? É funerária Vá com Deus. Aqui mesmo, se tiver um problema, já tem um hospital do lado, tem UTI. Inclusive, até eu sinto aqui o momento de início, aqui eu estou tentando amenizar, mas eu tive há pouco uma dor, não dor tão grande, porque eu não me vinculava tão próximo dessa pessoa como outras pessoas, mas uma jovem que surpreendeu a todos, desencarnou agora há pouco, 17 horas, ela, Fabiola, uma amiga lá do Centro Espírita André Luiz, que a gente tinha um grupo no WhatsApp, Amigos Espíritas. Jaqueline vem pedindo prece por ela, e ela estava internada aqui por causa de uma hepatite, um processo hepático, e a única saída era o transplante de fígado. E aí ela está aí há uns 21 dias, chegou um fígado semana passada, que o pessoal ficou feliz e animado, ela estava lúcida, conversando, mas a única saída seria o transplante de fígado. Tem no máximo 32 anos, ela 33 anos. E aí terminou, o fígado não foi compatível nem com ela, nem com mais ninguém, perdeu. Aí eu vejo a importância da doação de órgãos, né? Quantas pessoas desencarnam e às vezes não deixam os órgãos para serem doados para seres humanos que teriam uma sobrevida maior com o órgão. Eu acho que o futuro, a gente vai caminhar para isso, órgãos realmente criados em laboratório, a tendência, né, da chamada inteligência artificial, que está caminhando para isso. E são avanços que a gente não vai poder negar e que certamente vão socorrer pessoas que poderiam ter uma sobrevida maior, desde o avanço que a gente tem dos transplantes, né, de fígado, de coração, de tudo, ter um coração ou um fígado que seja artificial e que ele fique ali naquele momento suprindo, como tem lá o marca-passo e tem outras estruturas de próteses que a gente usa, pode também ter os órgãos, que já deve estar chegando a isso. Então o órgão não foi compatível, ela ficou entubada, depois estubou, e aí depois ela ficou em processo que foi de rebaixamento da sua função, e aí hoje à tarde ela partiu. É óbvio que se nós não fôssemos espíritas, aceitar isso seria muito difícil, né? Uma mãe enterrar um filho de 32 anos, uma filha, deve ser muito doloroso. Esse Hospital São Rafael teve, há menos de um mês, 2 óbitos que aconteceram aqui, de pessoas não próximas, mas assim, relativamente próximas. O outro foi um outro jovem que há 15 dias atrás também faleceu, a mãe espírita. Também, eu estou contando esses 2 casos porque são emblemáticos. Ela 32 anos, ele 38. Pessoas novas, não é comum, né? A gente vê os idosos indo mais cedo, mas assim, por uma doença, aliás, um acidente de carro a gente até vê que tem, mas assim, por um problema hepático, de repente vai precisar de um transplante e morre. O outro entrou por uma sinusite, teve uma sinusite. Eu já tive várias crises de sinusite a minha vida inteira, quando eu comia muito leite, derivados de leite. Hoje eu não como tanto. E aí ele simplesmente entrou com uma crise de sinusite, ficou em casa, veio para o hospital. Quando chegou aí, fez um raio-x do tórax, estava com comprometimento do pulmão de forma muito grave, como se fosse a Covid, mas não era Covid. E aí pronto, daí foi para UTI, entubou, aí ficou um período entubado, depois tirou, aí teve insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência pulmonar, septicemia por uma bactéria, olhe bem, de uma sinusite. Isso não há explicação, do meu ponto de vista, pela visão biológica, não tem como. Por isso que o Espiritismo é essa coisa linda que nos faz. Ontem eu falei lá no Joana de Ângeles sobre a questão do espírito em terapia, está lá no meu Instagram. Foi uma palestra que eu fiz ontem à noite, até foi aberto para o debate, porque é uma sessão de terça no Joana de Ângeles, é para terapeutas e psicoterapeutas e profissionais de saúde. Então é justamente a proposta de falar sobre casos clínicos, falar sobre a questão psicológica, saúde mental, as doenças de um modo geral, na perspectiva do espiritismo e das ciências da saúde, né? E aí eu falava sobre isso ontem e de repente eu falei, a gente não pode ter a perspectiva só biologicista da vida, porque compreender 2 óbitos como esse, só pela visão da biologia, é uma coisa que deve gerar muita revolta em quem não tem a visão do espiritismo, né? Não é possível que Fabiola, nova, menina doce, agradável, não é porque só morre quem não presta, não é isso não. É porque não teria motivações maiores
dela ter que partir assim, não era cachaceira, não fumava, não tomava droga, nada. E como vocês aqui, tipo, eu aqui, e de repente um problema hepático e só tem a saída pela transfusão, não consegue o fígado e ela vai. Não acreditar que há um propósito, não acreditar que há entre aspas, um planejamento que pode ser flexibilizado, claro, mas que não pode ser o acaso, obra do acaso. Não tem como a gente acreditar que isso foi o acaso que levou ela e o outro rapaz há 15 dias atrás, com 37 anos, deixou 2 filhos pequenos e uma esposa, e porque uma sinusite, uma rinite, que evoluiu para sinusite, e a sinusite acha que foi a bactéria que foi disseminada e que gerou isso tudo. A medicina vai achar isso, eu não. Eu sei que você pode ter uma sinusite e ficar muito bem, e uma pessoa pode, como ele, ter uma sinusite e partir. Por que ele partiu? Porque tem predisposições, tem coisas da subjetividade que a gente não compreende, tem algum aprendizado familiar, tem algum propósito para ele, enquanto espírito imortal, passar por uma expiação ou uma prova como essa. Isso tudo é que o Espiritismo nos esclarece, por isso que ele é consolador, por isso que é uma doutrina que nos liberta da ignorância. E hoje, então, eu queria levantar um pensamento por você, Fabíola, que partiu às 17 horas, que onde você estiver, receba as minhas vibrações dentro do semeador, com essas pessoas aqui que estão ouvindo sua história. Você deve estar na passagem, como ficou esse período de hospital, possivelmente já devia estar se trabalhando, os benfeitores conversando com ela no coma, preparando ela para a partida. Olha, não vai dar para continuar nesse corpo, sua tarefa terminou. Tudo isso eu imagino que é relato da espiritualidade, é assim nas obras de André Luiz. Acabei de ler anteontem, Sexo e Destino, pela segunda vez, obra linda, sobre a história. Eu vou falar até sobre isso hoje, vou pegar o livro para poder fazer o contexto com o tema de hoje, que é justamente a lição difícil, porque a lição é difícil mesmo, vocês vão entender por que a lição é difícil, porque renunciar, se resignar, dar a outra face, aceitar a vida como ela se impõe, tem que ser realmente uma lição bem difícil de viver. Se você não tem o Evangelho, se você não tem a bem-aventurança do Sermão da Montanha, não dá para segurar. Aí as pessoas se desesperam, deprimem, se suicidam, e a gente vê a sociedade como está aí. E por isso que a Amélia Rodrigues vai nos trazer esse contexto da lição difícil, baseado no Evangelho, no Sermão da Montanha, de forma a nos fortalecer. Então ela possivelmente esteja fazendo a passagem, né? Porque a morte biológica não significa que já ocorreu a desencarnação. A morte encefálica garante a morte do corpo. A desencarnação pode estar se dando ainda. Eu tenho exemplos disso na minha experiência própria de meu tio que faleceu no Aristide Maltês de câncer de estômago. O óbito foi dado às 2 horas da tarde de uma terça-feira, e às 20 horas na mediúnica de um centro espírita que a gente frequentava, minha mãe colocou em silêncio, eu pedi a ela que não dissesse para ver se tinha alguma comunicação, e teve um médium, sem saber que ela tinha desencarnado, ele já começou a comunicação dele, ele dando a comunicação, dizendo: Helena, mana, tá difícil, mana, tá difícil, eu tô partindo, eu tô saindo, tem gente me ajudando, mas eu não tô conseguindo com facilidade. Ou seja, um espírita há mais de 40, 50 anos espiritismo na Mansão do Caminho, com Ruth Brasil Mesquita, com Divaldo, com Rui Diamantino, com Estela Diamantino, todos esses nomes do movimento espírita bem conhecidos. Ele frequentava as mediúnicas, e mesmo assim, um cara desapegado, meu tio, maravilhoso, dava tudo que tinha, não se apegava a nada, pedia o short ele dava, a camisa ele dava, o sapato dele ele dava, e na hora de partir de câncer de estômago, passou quase mais de um mês dentro do Hospital Aristide Maltês. Ele conhecia Aristidinho, o filho de Aristide Maltês, o pai, que se comunicava nas mediúnicas, o Aristide Maltês pai. Aristidinho é o filho que continua hoje seguindo, tinha relação com todos eles, e mesmo assim, na hora da passagem, passou por um tormento incrível, e 2 horas da tarde estava sendo morto na parte da morte encefálica, porém a desencarnação ainda estava se dando. Daí a recomendação de cremar depois de 72 horas, né, que Emmanuel nos trouxe, não porque o espírito vai sentir se queimando, mas é porque está tendo ainda os ajustes, né, da desvinculação do perispírito de cada átomo, como está no céu e inferno. Quando é que se dá a morte? Na ciência do Conselho Federal de Medicina se dá quando há morte encefálica. Aí se deu a morte biológica. Mas a desencarnação só se dá quando cada átomo do perispírito se desvincula de cada átomo do corpo físico. Então, enquanto não tem essa ruptura, não houve a desencarnação. Tem gente que fica até imantado no corpo físico, né? Mas não tem mais vida o corpo físico, mas está ali preso no processo de separação, enfim. Mas
Isso tudo é para dizer que ela, onde estiver, Fabiola, que você partiu agora às 5 horas, talvez esse tempo que eu fiquei lá possa ser sobre isso. Eu desejo que você receba as vibrações de paz, de conforto, de equilíbrio, de harmonia e de aceitação, para que faça a transição, ajudando aos benfeitores que te amparam, os seres espirituais que estão fazendo a sua passagem, os seus familiares que antecederam a você, estejam lhe recebendo e você possa ter a lucidez de continuar a sua caminhada, a sua marcha, na longa jornada evolutiva, rumo à sua determinação, autodeterminação, bem-aventurança, a sua plenitude. Quem sabe em breve retornando em outro núcleo familiar para continuar a sua marcha na sua evolução. Receba meu carinho e meu afeto, é o que eu posso desejar a você nesse momento. E assim, falando da lição difícil, essa parte, né, que vocês todos conhecem, né, a série de livros de Amélia Rodrigues, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. É a poetisa do Evangelho, né? Você sabe que a Amélia Rodrigues foi convocada por Joana de Ângeles para fazer parte da pleiade de espíritos que iriam falar sobre o Evangelho de uma forma a ajudar no processo da mediunidade de divulgação de Divaldo Franco, de textos ligados à Boa Nova. E ela é realmente uma das que mais escreve de uma forma poética sobre o Cristo. Eu botei aqui, quando eu acabei de ler o livro, lido em 3 horas e 15, segundo livro do grupo 1, dos meus grupos de leitura, e botei aqui, simplesmente radiante, essa Amélia Rodrigues, não há igual escritora, escritor ou escritora do Evangelho igual a ela, top das galáxias. Eu li o ano passado esse livro, li toda a série dela, né? Aproveitei para pegar desde Primícias do Reino até o último livro dela e ler tudo, porque ela ler é uma coisa, depois estudar, voltar novamente, como eu faço nas palestras, releio o capítulo, vejo as emoções que eu coloquei aqui no livro. Quando eu acabava de ler, eu dizia, meu Deus, agora eu chorei. É assim que eu faço, né? A história, né? A nostalgia. Eu botava sempre assim, nossa, o que é isso? Como é que um espírito desse consegue falar isso? Aí vocês vão perguntar, como é que ela tem informações sobre isso? Ela tem informações porque é uma biblioteca no plano espiritual. Há uma história que acontece paralela ao mundo material. Flávio José foi um dos maiores historiadores que trouxeram informações sobre os evangelhos e sobre Jesus. Ele viveu a coisa física, o que está lá nos escritos da história. Assim foram os evangelistas que escreveram a partir do que eles compreenderam. E ao mesmo tempo Jesus viveu coisas paralelas ao que não foi escrito, momentos que ele teve que nem todo mundo registrou. E isso está nos registros dos arquivos da memória do mundo espiritual. Então, Humberto de Campos, que escreveu a grande obra Boa Nova, pegou aonde aquelas informações que não estão nos evangelhos, não estão nos evangelhos chamados canônicos, o de Mateus, João, Marcos e de Lucas, não estão lá, não estão nos Atos dos Apóstolos, não estão nas cartas de Paulo, não estão. Estão aonde? Ah, isso é invenção de espírita? Não. Existem registros que estão lá no mundo espiritual, e é assim que a Amélia Rodrigues fez. Ela pega esses registros, dizem até que ela é uma das que viveu com Cristo, porque ela fala tão com propriedade de Jesus, que ela pode ter sido uma dos apóstolos, né? Os apóstolos podem ser do gênero masculino e para feminino, como Judas, voltou como quem? Joana d'Arc. Ele reencarnou como Joana d'Arc. Então, se Judas era do gênero masculino, se suicidou, voltou como Joana d'Arc. Amélia Rodrigues pode ser uma daqueles lá, quem sabe? Não tenho informação, mas dizem que ela pode ter vivido muito próximo ao Cristo, muito próximo. A gente sabe que uma das que viveu próximo ao Cristo foi Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, que chegou até a conversar com Jesus. Jesus disse, não, volte, vá ficar com ele, não é sua hora de me seguir. Até Jesus tinha essa sabedoria. Ele não fazia conversões de tirar ninguém do seu leito familiar, se tinham compromissos que tinham que ser seguidos ali naquela família. Mas ele, ao mesmo tempo, tem essa Joana de Cusa como sendo uma das grandes, também, mulheres do Evangelho, que é Joana de Ângeles, que é a mesma Clara de Assis, e a Amélia também dizem que é uma dessas pessoas que viveu com ele. O que é fato é que ela escreve de uma forma linda, linda. Não tem como não ler Amélia Rodrigues. Eu queria que os evangélicos, nossos irmãos protestantes e católicos, tivessem abertura para ler isso. Seria tão bonito para eles, porque não ia mudar as crenças deles, não. Eles iam continuar entendendo e seguindo como eles são a Bíblia, né, como referencial, o Velho e o Novo Testamento, mas entender que existem espíritos como essa mulher, que foi aqui de Santa Amaro, né, deu nome à cidade e tudo mais, de um distrito ali de Santa Amaro, e, no entanto, escreve de uma forma linda, de uma forma poética, de uma forma que toca a alma de qualquer pessoa. E a gente fala, como é que essa mulher consegue fazer isso? É sobre isso, ela consegue porque ela tem acesso a informações que nós não temos pelos evangelhos e pela história do Cristo.
E é por isso que ela consegue fazer tocar nossas almas quando ela diz assim. Ela diz assim no capítulo: as inquietações se demoravam asserenadas sob o pálio estrelado da noite harmoniosa. O código de moral sublime, inscrito nos corações, deveria permanecer indelével para os milênios porvindouros, norteando as mentes e confortando as almas aturdidas pelo perpassar das dores através dos evos. Olha que linguagem retada, Deus é mais. É ela e Leon Denis, o grande filósofo e poeta, né, do Espiritismo, é Leon Denis, ela do Evangelho. Sopravam, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler algumas partes que eu acho que é importante para eu desenvolver. Sopravam as aragens brandas da natureza em festa. Que microfone bom. É tão bom quando a gente tem uma casa que tem uma acústica. Rapaz, é incrível isso. Melhorada. A gente consegue ouvir a nossa voz. Eu não preciso me desguelar gritando. Como o Divaldo dizia que no início aqueles microfones tinha mais estática que outra coisa, que ele tinha que ser no gogó. A lá Vicente Celestino, que ele dizia, né? Vicente Celestino cantou do tempo de vocês aí, né, minha avó? Tempo do Ronca, né? Tempo das velhinhas mais velhas, mais antigas, né? Eu não sei quem foi. Minha mãe fala de Vicente Celestino. E Divaldo Franco também fala, é um grande cantor, é? Vicente Celestino? É, do tempo de vocês todos. Ah, os idosos aqui. É tão bom. Você que é mais jovem aqui, né, velho? Ou ela que é mais jovem. A velha guarda. Aí, então, quando você fala assim, ó, é ótimo. Porque eu não estou me desgastando para falar. Porque a gente já tem um desgaste de energia que eu tenho que entregar a vocês. E quando você tem um desgaste de energia, ainda tem que ter um desgaste da voz. E eu fico parecendo um pato rouco. Aí tem um microfone desse, olha para aí que delícia. Alô, câmbio, som. Tá aqui, vocês fizeram isso tem pouco tempo. Da outra vez não estava assim, não. Da outra vez estava assim? Agora é recente, né? É uma maravilha, vale a pena o investimento. Olha que coisa boa. Se ouve bem, vocês estão ouvindo bem e eu estou me ouvindo bem. Isso favorece a palestra. Eu fico mais tranquilo para desenvolver o tema por causa da escuta do que eu estou dizendo. Então, dito isso, ela vem escrevendo de uma forma tão linda, de forma poética, né, lírica, que eu não consigo não ler alguns trechos, tendo em vista que a forma que ela escreve nos arrebata mais do que a forma que eu vou interpretar para tentar traduzir para vocês. Então é melhor ouvi-la. Vocês leram o capítulo? Fala a verdade, ninguém leu. Ninguém sabe nem qual era o tema, né? Todo mundo solto no mundo, né? Veio para cá, quem fez foi Luiz, né? Ele que forma. Flávio, lição difícil. Ele bota antes, ele fica pedindo o tema. Não, Luiz, me ajude aí, diga o tempo que você quer, porque você sabe a energia da casa. Você está mais antenado com os benfeitores de lá do que eu. Aí já me mandou, olha, acho que o tema pode ser quando voltar a primavera do livro, a lição difícil. Eu digo, poxa, vamos ver. Aí eu fui lá, nossa, e aí fui me debruçar. Mas ninguém sabia nem o que era, né? Mas sabe que o livro era esse? Não! Ah, então cá, vou puxar as orelhas de Luiz, vou puxar a orelha dele. Então o livro, gente, é esse de Amélia Rodrigues, Quando Voltar a Primavera. É isso, ele sabe. É esse livro lindo, maravilhoso, que eu estou dizendo a vocês que vocês podem pegar hoje e ler. Em 3 horas e 10 vocês acabam o livro. Como assim, Flávio? Ah, não tenho tempo, eu cochilo. Pare um pouquinho hoje, meia hora e leia um pouco. Você sabe que em 3 horas, e eu faço isso porque eu sou neurótico, eu cronometro todos os livros que eu leio, para saber nas palestras avisar que o tempo do Evangelho é tantas horas. O Livro dos Espíritos vocês vão ler em 16 horas e meia. A Gênesis vocês vão ler em tanto tempo. Então tem tudo anotadinho, que quando eu quero dar dica, vocês vão ter o tempo, e tendo o tempo, vocês sabem o tempo que vocês perdem com coisas fúteis. E dizer mesmo, ele tem razão. Vocês leram aqui esse livro? Não, ninguém leu. Ninguém leu, tá vendo? O senhor leu? O senhor está fazendo isso assim para poder, há muito tempo, mas tudo bem, leu. Mas aquele senhor não leu, a senhora não leu, ninguém leu. Como seria para vocês, irmãos? Podia parar minha palestra aqui. Pararia aqui. Se permitirem ler essa obra, que dura 3 horas e 15 minutos. Digamos que vocês leiam de forma mais relaxada, 4 horas. Eu não leio dinâmico, não é leitura dinâmica, não é assim que eu leio. Eu leio focado, atenção plena, olhando para cada parágrafo, para cada letra, mas não é tateando, lendo. Então, se eu li em 3 horas e 15, digamos que alguns de vocês leem em 3 horas, outros leem em 4, então máximo 4 horas. Vocês sabem que pode ter um conteúdo desse tão lindo, edificante, magistral, de uma forma tão poética que ela escreve, e que vocês podem tirar apenas meia hora hoje, meia hora, amanhã meia hora na sexta, meia hora no sábado,
meia hora no domingo, meia hora na segunda, 1, 2, 3 horas, meia hora na terça. Vocês acabam o livro terça-feira que vem. Olha, meia hora, uma semana vocês lêem um livro. Você entende isso? Por que não fazem? Não é possível que vocês não tenham meia hora do dia para ler essa obra. Claro que vocês estão lendo outras coisas, eu sei. Mas estou falando uma dica de uma leitura linda que vocês vão dizer, muito obrigado, meu irmão. Porque se eu acabei de dizer isso, simplesmente radiante, é porque eu estou impactado quando a gente acaba de ler, a gente bota a impregnação do que a gente sentiu daquele livro. Então vale a pena vocês lerem toda a obra dela. Mas essa, já que é do tema de hoje, leiam essa. A primeira é Primícias do Reino. Mas as Primícias do Reino eu não acho tão lindo como essa. Primícias do Reino fala mais da parte histórica, do Evangelho, vai evoluindo. Esse é totalmente poesia. Então, saiam daqui e falam para mim, Flávio, eu li, vou perguntar a Luiz depois. Alguém leu? Você vai falar, Flávio, mande recado para o Luiz. Eu li. E eu digo a ele que eu agradeço a insistência dele. Então, continua. Tem biblioteca aqui? Tem livraria aqui? Não. Se já tiver aqui, você já vende logo. Já mete logo vendagem aí para poder todo mundo já gastar dinheiro, deixar, porque o centro vive de venda de livro, né? De sanduíche, de salgadinho, não é isso? É bater no biela. A gente não tem competência no espiritismo, isso é verdade, para adquirir recursos materiais financeiros. Porque o espírita da tchau assim, ó. Ele atravessa a Baía de Todos os Santos nadando com um sorrisal na mão e o sorrisal não derrete. Tem um escorpião no bolso. É verdade. Quem dizia isso era meu amigo Dr. Edelfonso do Espírito Santo. Ele disse, a gente tem que ter a competência. Dr. Edelfonso desencarnou há 3 anos, com 96 anos. Ele é meu amigo, que eu vivia com ele na casa dele, na Lapinha, várias horas conversando. A gente tem que ter competência. Igual os nossos irmãos evangélicos e católicos, eles conseguem arrecadar dinheiro, tudo bem que é com dízimo, mas olha o que as igrejas fazem aí, uma igreja atrás da outra. Mas tem hoje a igreja de farmácia. A gente não precisa ser como eles, porque eles têm outras formas de crença, mas a gente tem que ter mínima de qualificação para arrecadar recursos financeiros. Centros tudo batendo biela, centro fechando porta, não tem condições de manter pagamento de luz, de tudo, e a gente fica assim, uma doutrina tão linda como essa, cada um dando a contribuição, né? Não só material, como tempo de entrega no voluntariado, ajuda a manterem as casas abertas para poder atender a comunidade. Aqui precisa também fazer uma campanha de abertura para a comunidade. Eu sei que o centro aqui fica um pouco estranho, não sei como é que vocês trabalham. As pessoas sabem que existe esse centro, tem que divulgar, tem que botar uma placa na frente, porque às vezes tem pessoas aqui que querem o espiritismo, não sabem nem que tem esse centro aqui. Uma placa grande, né, avisando. Maravilha, tem que divulgar para poder as pessoas frequentarem e poder indicar, saber os dias que abrem, porque tem gente que nessa região aqui não tem casa espírita, tem a Mansão do Caminho, pertinho aqui, tem a Casa do Caminho, que é também do lado de lá, mas esses centros menores, eles são mais intimistas, favorecem a aproximação, para a gente trabalhar as virtudes ali no dia a dia, né, no miudinho. E ela continua dizendo, sopravam as aragens brandas da natureza em festa, respingadas pelo frio trazido do mar. A multidão dominada pelo magnetismo do Cristo, volvera aos lares em silêncio, penetrada de emoções, uma festa que somente culminaria no reino após a vitória da imortalidade, passadas as sombras do corpo somático. Tinha-se a impressão de que aquelas horas ultrapassariam os tempos e ficariam como os momentos culminantes da terra. Nunca Dante se dissera nada igual, porque aqui a gente sabe que é o Sermão da Montanha. Ela, nos livros dela, sempre ela bota na nota de rodapé qual o trecho dos evangelistas que ela está citando. É o Evangelho de Lucas, é de Mateus, é de Marcos, é de João? Nesse não, mas ela deixa nesse parágrafo, quando ela diz assim, nunca Dante se dissera nada igual, jamais se ouviria algo equivalente àquele Sermão do Monte. Pronto. Então está dando a dica que foi depois do Sermão do Monte, que estavam todos embevecidos com aquelas bem-aventuranças, que eu não vou ler para vocês, mas que vocês sabem, né, que foi do Evangelho de Mateus, que a gente sabe que também repete em outros evangelhos. Se eu abrisse aqui, o Evangelho de Mateus, eu já sei aqui qual é o capítulo 5, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Mateus, aqui, vamos lá, Sermão da Montanha. Vocês têm de cabeça? Qual é a parte do Sermão da Montanha? Qual é o Evangelho de Mateus, capítulo, vocês sabem? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Quem se aventura? Está calado é porque conseguiu que não sabe. Oi? É o quê? Se todo mundo está calado é porque conseguiu que não sabe. Consentiu que não sabe. E eu também não tenho de cabeça. Eu sei que é o Evangelho de Mateus, capítulo, se eu não me engano, é capítulo 5.
3 obras da justiça. Veja aí rapidinho no celular, Evangelho de Mateus, capítulo, bote assim, aqui, achei, é isso mesmo, capítulo 5. Eu falei capítulo 5, foi? Sermão da Montanha, bem-aventuranças. Então, depois dessa fala, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Vendo a multidão, vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, eu vou falar, porque vale a pena repetir, porque foi a partir daí que impactou Pedro, que Pedro ficou desnorteado. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os vos injuriarem, percebam, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Que coisa linda! Depois desse Sermão da Montanha, que é o grande paradigma, se a gente pudesse resumir todo o Novo Testamento em uma máxima, seria o Sermão da Montanha. E quem disse isso foi quem? Foi quem? Mahatma Gandhi. Ele disse, hindu que era, se todos os livros sacros da humanidade fossem perdidos, e se só restasse o Sermão da Montanha, todo um tratado de ética e moral poderia ser trazido à tona na sociedade. Digamos que queimasse todos os livros, acabou os livros do mundo. Ah, mas só sobrou o Sermão da Montanha. Beleza, nada estaria perdido. Dali você traria todo um tratado de ética e moral para a civilização. Então é a partir do Sermão da Montanha que ele deixa o grande legado do que a gente deveria seguir. Se vocês não quiserem ler o Evangelho todo, eu acabei de ler o ano passado todo, o de um outro autor, esse ano eu estou terminando, o de Haroldo Dutra, eu já estou nos Atos dos Apóstolos, lá no ato de onde Estevão foi apedrejado, e depois a conversão de Saulo. Acabei os evangelistas todos, que eu quero ler vários autores, eu quero ler Humberto Roden, quero ver Haroldo Dutra, quero ler outros, o Evangelho do Católico, o Evangelho do Protestante, estudar o Novo Testamento. O Velho eu não estudei não, mas o Novo eu quero me aprofundar, porque a gente espírita tem um malveso, a gente nem lê a codificação, que deveria, que dirás o Evangelho. A gente acha que pode ficar no Espiritismo, que é a terceira revelação, sem ter o mínimo de conhecimento do que foi dito pelos os evangelistas. Temos que estudar, gente, não tem jeito. A gente sabe que para evoluir tem que ter a asa do intelecto. A asa do intelecto sozinha não vai, mas é o intelecto também que pode trazer a vocês o encontro com a moral. Através dos conteúdos edificantes, a gente vai começando a olhar e mudando dentro de nós o nosso padrão vibratório, por ver tantas histórias que são dignificantes, que nos levam a um estado de consciência mais ampliado. Então, a gente vai continuar nessa parte dizendo assim: nunca antes dissera nada igual ao Sermão do Monte. Estavam lançadas em definitiva as bases do reino sobre os escombros do mundo perecível em sua tangibilidade transitória. Aí veio as lágrimas vertidas em silêncio no altar das meditações das almas colhidas pela sintonia das bem-aventuranças, constituíram a partir dali o adubo para as sementes de luz da Boa Nova. E aí, como é que começa o diálogo? Quando se preparavam o mestre e os discípulos para retornarem aos penates, de alma túmida pela felicidade, Simão Pedro mais se acercou do Rabi e, desejando realçar a grandeza das lições sorvidas, não pôde soptar interrogações que lhe bailavam na mente simples. E eu faço essa interrogação e a gente segue. Amante da lei, veio a esboroar dos velhos códigos da soberba e perversidade, abrindo-se-lhe aos sentimentos uma madrugada de bênçãos que o impelia à incontida aventura. Diz Pedro. Rabi interrogou hesitante: jamais alguém
enunciou ditos quais os que aqui foram proferidos. Nunca mais se repetirá esta tarde profunda e abençoada. Emulado pela silenciosa aquiescência do amigo querido, prosseguiu. Todos os enunciados penetraram minha alma qual se fosse um punhal, aguçado feito em luz, que rasgasse a cortina de sombras que me envolvia o espírito. Pedro dizendo: sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. O que é que ele quer dizer? Ele estava baseado na lei do Antigo Testamento. Pedro era um judeu e, portanto, acreditava na lei que era do Torá. E ali é seguir aquela lei de talião, a lei do olho por olho, dente por dente, que com ferro fere, com ferro vai ser ferido, tem que ser pagar com a mesma moeda, apedrejar a mulher adúltera, todas aquelas coisas que tinham leis que eram mosaicas, né, de Moisés, para conter o povo judeu, mas também tinha as leis divinas, que era o Pentateuco, né, ou melhor, que era o Decálogo de Moisés, que foram as leis do Monte Sinai. Aquelas leis ali são mais imutáveis, mas as outras que compunham o Velho Testamento, tem muita coisa ali que eram colocadas pelo próprio Moisés e por aqueles seguidores que iam sendo incorporados no Velho Testamento. E até hoje as igrejas, no modo geral, neopentecostais principalmente, para às vezes tolher e conduzir ou conter de uma forma que tem regras, tem exceções que confirmam a regra. O seu séquito de fiéis se apegam muito mais ao Velho Testamento do que ao Novo Testamento. Por quê? Porque lá é mais coercitivo, lá é um Deus mais punitivo, lá é um Deus mais antropomórfico, na figura de humano, um Deus que castiga, um Deus que pune, que julga, que condena, que faz penas eternas, que diz que tem um céu, que tem um inferno. O Evangelho, Jesus já vem mudando isso. Por isso que Pedro ficou confuso. Como é que pode? Eu tenho uma lei que foi estabelecida, que é a que eu venho vivendo até hoje. E você está me trazendo essas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros de coração. Como é que pode? Que paradigma novo é esse que está surgindo? Porque Jesus veio não contrariar as leis de Moisés, mas ele veio fazer cumprir a lei, dando uma nova visão da perspectiva do século que ele vivia. O século lá que ele surgiu, né, há 2023 anos atrás. E aquilo foi necessário para aquele momento histórico, talvez de Moisés, no êxodo do Egito, a terra prometida, todo aquele povo pagão, que necessitava de uma contenção, e não daria para entregar o espiritismo naquela época. Como na época do Cristo, não daria para trazer o espiritismo. O povo não tinha massa crítica nem desenvolvimento para poder alcançar a proposta do espiritismo. Venham comigo, está vindo tudo agora, eu não planejei falar isso. E ao mesmo tempo, na época de Moisés, talvez fosse necessário aquele Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que pede para fazer sacrifício de animais. Pedro já ia fazer isso para poder curar a própria sogra dele, e viu que Jesus curou apenas com a posição de mãos. Ele, que diabo é isso? Como é que pode? Eu tive que matar um cordeiro para poder entregar no altar, para eu poder ser atendido naquilo que eu precisava, ou seja, ainda aqueles vícios da cultura, do culto ao bezerro de ouro ou ao paganismo. Então, quando Moisés chega para fazer o que tinha que fazer, ele desce do Monte Sinai, já vê como lá os judeus, todo mundo já cultuando o bezerro de ouro, já todo mundo já se perdendo naquilo que era a tradição do povo, que não tinha essa visão monoteísta. Então, o que foi que Moisés fez? Abraão, ele trouxe o monoteísmo, todo o patriarcado lá da época de Abraão, veio trazer a nova movimentação de um Deus único. Isso foi um avanço civilizatório histórico. Mas a gente não pode estar no século XXI pensando na mesma linha de pensamento que o Velho Testamento. É esse o equívoco dos nossos irmãos, que Leonardo Boff chama dos Bíblia. E ele fala abertamente, os Bíblias são aquelas pessoas, às vezes, que não fazem um álcool com copo, ignorante, e que fica com a Bíblia debaixo do braço, e aqui é a verdade, está aqui, está aqui. Aqui é a letra que mata, mas não fica com o espírito que vivifica. Está na Bíblia, aí vai lá e pega ipsis verbis, no pé da letra que está escrito. Aí vai Chico Xavier e dá um contraditório no Pinga Fogo na década de 70, quando um pastor que tinha uma comunidade de muitos fiéis, fiquem acordados, já vai acabar, vocês dormem depois. A gente está falando de coisas elevadas aqui, só minha velhinha aqui que não dorme. Eu sei que vocês já estão querendo cochilar aí, a velha não pisca o olho, eu fico invocado com essa velha. Essa velha aqui é incrível. É quando eu olho para todo mundo que eu vejo zoinho assim, eu olho para a senhora. Olhando para a senhora, só acorda que hora, minha velha? Fala aí para mim. Que horas? 8 horas. Poxa, maravilha. E vai dormir que horas? É da noite também? Meia-noite.
Olha, foge o padrão dos velhos. Porque os velhos normalmente vai. Os velhos, eu minha vida é dos velhos. Porque eu atendi velhos, eu atendo velho há 20 anos. Eu sou fisioterapeuta também. Sou psicoterapeuta, mas sou fisioterapeuta a vida inteira. Me formei em fisioterapia e a vida inteira fui cuidando de velho. Por isso que eu chamo de velho mesmo. Eu faço para quebrar mesmo. Esse lugar é velho, idoso, jovem, é velho, velho é velho. A velha é o mundo, esse negócio é besteira. Velho significa a pele, o corpo está envelhecendo, a mente pode estar jovial. Eu estou falando do envelhecimento da biologia. Então ela é idosa. Então essa velha está diferente das outras velhas. Não pisca, porque é velho na sua idade. Só está com quantos anos? 86. Ai, meu Deus do céu. É assim, ó. Cochilando o tempo todo. Eu sei, eu tô dizendo, os velhos da sua idade ficam assim, a senhora não faz. A senhora é uma raridade. A senhora não prega o olho, a senhora fica assim, com os olhos duros, ó. Eu fico admirado com a senhora. Toda vez que eu venho aqui, eu só olho para a senhora. A senhora não pisca. Os outros aqui, é tudo velho, acabado. Mais jovem que a senhora é mais velha. Todo morto, assim. Não aguenta nada. É uma nostalgia, é uma hipnose coletiva. Até a jovem ali, o jovem lá também é acordado também, né, jovem? Você tá, o que está com a senhora, a energia que está aí, pois é, então, a daqui já está cochilando, mesmo ela querendo, eu sei que ela gosta de minhas palestras, ela ri, ela está assim, vai assim, ó, segurando os olhos, porque eu sei, é uma sedação, a gente senta na cadeira, não é sobre mim, é sobre a gente mesmo. Eu vou ver Peixinho falar, que eu adoro, eu vou ver Divaldo falar, eu estou assim, já cochilando, e que diabo é isso? É como se fosse tirando a gente do foco da presença. Você vê, botou a novela, ninguém dorme. Botou a notícia de tragédia, ninguém dorme. Botou um livro para ler, pô, porque o livro eu dou, que diabo é isso? Bate uma marisia, né, que te dá. Você não, a senhora é minha referência. É a senhora que eu vou ler, então não vou olhar mais para ninguém, tá bom? Vou ficar lendo só para a senhora, que a senhora não prende. Meu Deus, que coisa linda, gente. Vocês não estão aqui acompanhando essa velhinha. Eu vou filmar a velhinha. No final eu filmo ela, tá bom? No final você vai vir para cá para ser filmado aqui, que vai ficar depois no meu canal do YouTube. Está escrevendo outro livro, né? Já escreveu um e está escrevendo o segundo. Sobre depressão. Que coisa linda. Porque sua fisionomia, eu estou acostumado, sou acupunturista, né? Olha a tez. Sua fisionomia tem um shen. A gente fala para a medicina chinesa, um shen de vitalidade. A senhora tem vida aí, pulsante nessa alma. É incrível. Já não precisa de cá aqui, não tem tudo que eu posso. Não pode dizer a mesma coisa, não. Já está tudo meio barreado já. A senhora não tem uma vitalidade. Tá tudo rindo agora. A senhora está remando, mas até aquela jovem, quantos anos? 5, minha idade, eu tenho meio século. Você tem minha idade, sua cara está jovial ainda. Você ainda está com a cara jovial. Não posso lhe esculhambar, não. Você está com a cara jovial. Eu queria esculhambar, mas não dá, não. Você está com a cara bem jovial. Voltando, então, fique comigo. Quer olhar para o lado de cá, eu durmo. Olhar para o lado de cá, eu fico chato. Porque aqui o lado está assim, ó. Mas eu nunca dormi sempre fui. É isso que eu estou dizendo, a senhora é diferenciada. Todo idoso, mais ou menos, não estou dizendo, tem exceções. Eu estou concordando com o que você faz. Isso. Isso, ele está vastamente atenada, ela conecta com tudo. É como se cada palavra que eu dissesse, a sensação que eu tenho é essa, ela está bebendo na fonte, está entrando nela, ela vai ficando com aquilo, aí eu sinto que eu estou sendo útil. Eu sei que para vocês também, mas para ela é incrível. Ela capta tudo, ela é conectada aqui, é presença. Então lê esse livro, tá bom? Vai ler? Pode ser? Dê a ela, pessoal, viu? Que ela tem que ler esse livro. Então, quando a gente fala assim do Velho Testamento, do Novo, e do que Pedro entra em contradição, ou melhor, entra em conflito, é quando ele vai perguntar ao Cristo. Agora, em face dos dispositivos do amor, sem dúvida, participo de uma revolução que modificará toda a estrutura da coletividade do mundo. O Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação e ao trabalho pelo progresso. As bem-aventuranças hoje aqui apresentadas são a excelência, Jesus, da esperança. Bênçãos sobre bênçãos para os humildes, os brandos, os pacíficos, os amantes, os sedentos de justiça e os de verdade. Isso não está no Evangelho. Isso não está na história. Isso não foi dito por ninguém. Então vocês aqui complementam a Bíblia. Vocês complementam o Novo Testamento lendo Amélia Rodrigues. Isso, eu acredito que Pedro disse isso. Isso é conversa de bastidor, como se fosse um making off. É o que está por trás, que ninguém viu. Não precisou ser dito. Pedro não comentou talvez com Lucas, não comentou talvez com Tiago, com Marcos. Isso ficou e ela pegou nos arquivos. E aí vem, não pôde prosseguir, os olhos marejados de pranto irromperam em cascatas, enquanto a voz se estrangulava na garganta, túrgida pela emoção superior. Pedro, compreendendo as ânsias do discípulo amado, Jesus, olha agora, isso não está no Evangelho. Isso não foi escrito por Flávio Joséfo, nem por Lucas, nem por Mateus, nem por ninguém. Está aqui, por Amélia Rodrigues.
Vocês entendem? Vocês podem beber um pouco mais na fonte do Cristo, daquilo que não foi escrito por ninguém na história, mas a Amélia trouxe. Humberto de Campos trouxe, em Boa Nova. E aí vem, eu marquei, botei, meu Deus, eu botei do lado, Jesus, que lindo. Compreendendo as ânsias do discípulo amado, o Senhor falou-lhe em socorro afetuoso. Agora eu interpretarei a voz do Cristo. Agora eu sou Jesus, ok? O Evangelho prepara o mundo novo. Sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade, sim. Não obstante, jamais revoga as leis, adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor, eis os pilotes das edificações novas. Até aqui, a violência caracterizou o poder, ou seja, o Velho Testamento. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Rapaz, isso para mim foi um fritar de cabeça. Como é que pode ter violência na pacificação? Que violência é essa que Cristo quis dizer da pacificação? Tem uma interpretação, mas eu não vou parar para interpretar agora para vocês não. Até aqui a violência caracterizou o poder. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Vocês compreendem o que é violência da pacificação? Violência do que é a pacificação? Porque a maior luta que pode haver na terra é você se pacificar, porque é justamente a paz que é o caminho da bem-aventurança. E não há um caminho para a paz, como disse Mahatma Gandhi. A paz é o caminho. Não é qual é o caminho para a paz? Não existe. A paz é o caminho. A ciência da paz, o pazear. A paz é esse caminho. Então, a violência, não existe maior violência do que a pacificação. Porque é um trabalho hercúleo para nós outros nos pacificarmos. Domar as más inclinações, as más tendências, as nossas inabilidades. Isso é a maior dificuldade que a gente tem. Então, a violência que você pode travar é essa. É a luta, é a briga com as nossas tendências. Brigar não significa negar. Brigar não significa esconder. Brigar não significa colocar embaixo do tapete. A luta insana, travada, é aquela que está lá no livro chamado, o livro que a luta de Arjuna com Krishna, que é o Bhagavad Gita. Que ele vai falar com Krishna, como é que eu trabalhei essas batalhas, os Kurus e os Pandavas, se eu não me engano, os Pandavas e os Kurus. Eu li esse livro há muito tempo, me veio aqui. E aí Krishna dizia assim: terás que lutar contra todos os seus familiares, o exército se forma, e você precisa combater para que você consiga encontrar o caminho da bem-aventurança. E aí Krishna com os Pandavas e os Kurus, acho que é os Kurus, e ele pergunta: Krishna, como é que eu vou fazer então para travar essa batalha com meus familiares? E ele diz assim: essa batalha está dentro de você mesmo, no porão da sua consciência. Então essa violência que Cristo está trazendo, que eu estou tentando entender, é essa batalha que a gente trava conosco mesmo, é a luta que a gente trava no mundo íntimo, essa violência entre aspas, que violência é muito pesado, mas é o que a Amélia Rodrigues usou, e eu estou tentando tirar daqui a amenidade para compreender. Até aqui a violência caracterizou o poder, no entanto, é até 8 que eu tenho, né? É até 8? Eu comecei 7 ou até 7h50? É até 7h50? 7h50. Então já acabou. 7h55. 7h55? Então faltam quantos minutos? Faltam 10 minutos? 6. É? Veja onde tem o relógio. Ali faltam 10 minutos, né? São 7h45. Até 55, né? Tá bom. Então, até aqui a violência caracterizou o poder, no entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Forte não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha, talvez, mas não se realiza na peleja. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria, pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Entendes, Pedro? E aí Pedro disse: sim, Rabi. Respondeu o discípulo com doce ternura: compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor, oferecer-se em holocausto e benefício do próximo. E é nesse ponto que as minhas indagações se fazem perturbadoras.
convidaste-nos a amar os inimigos. No entanto, como fazê-lo? Esse é o segredo. Se alguém propositadamente fala de nós, fere-nos com um verbo ácido e humilha-nos com doestos, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede a todos, como proceder? E aí Jesus diz: continuar amando e nunca revidar mau conceito por agressividade. Quem agride é doente. Os agressores são doentes. A gente não está querendo dizer aqui que vocês têm que ficar passivos diante da agressão, mas não é revidar o mal com o mal, como está no Evangelho. É essa a proposta quando Jesus fala dar o outro lado da face, que muitos acreditam que é para tomar porrada de um lado e dar do outro. Que em pleno século XXI isso não caberia. A violência doméstica, os infanticídios, os feminicídios, tudo isso que vem acontecendo, seria isso a passividade? As pessoas querem ler o pé da letra e interpretam da forma que convém. O Jesus estava pregando um sofrimento, o Espiritismo promove sofrer resignadamente. Não é isso. É não revidar o mal com o mal. É você não dar ao outro aquilo que o outro busca, que é lhe tirar da sua zona de equilíbrio, para lhe desestruturar, para assim todo mundo ficar em desequilíbrio. Então alguém tem que neutralizar isso. No livro que eu acabei de ler, que eu falei que ia dizer para vocês, o Cláudio Nogueira é um personagem muito importante da obra. Quem não leu, leia. Sexo e Destino. Ele tem uma história muito importante dentro do próprio relato da vida dele no Rio de Janeiro. Ele é um cara que, eu não posso dar spoiler, ele foi um cara que usou da sua sexualidade para abusar da própria filha. Porém, a filha morre atropelada, dentro de uma condição que ia morrer naquele momento. A espiritualidade deu uma moratória, e lá dentro do hospital ele vira a filha em coma, sem poder verbalizar nada a ela, só ouvindo e só entendendo, mas não podendo dizer. E ele ali orando aos pés dela: filha, me perdoe, porque ele teve relação com ela, achando que era uma filha adotiva, como se fez filha adotiva, legitimasse algum pai ter uma relação sexual com a filha adotiva. Mas foi isso que aconteceu na obra, André Luiz que escreveu. Mas a filha não era adotiva, era a filha dele, que ele teve com a empregada doméstica da casa dele. Ou seja, ele engravidou a empregada, a mulher dele, que é Márcia, abafou o caso, ele tinha relações extraconjugais diretas, esse Cláudio Nogueira, todo mundo teria raiva dele no início do livro. Só que Jesus, ele vê em Cláudio o potencial que ele tinha, que mostrou que teve, que comoveu todo mundo que leu a obra. Ele viu em Judas a Joana d'Arc, ele viu em Saulo o Paulo de Tarso. Ele sabia do potencial da prostituta Madalena, a Santa Madalena que se tornou. Ele não vê a prostituta, ele não vê o ladrão, ele não vê o assassino. Saulo era assassino. Mas ele conseguiu ver em Saulo o Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, que fez a divulgação do cristianismo por todo o Oriente e Ocidente conhecido. Se ele olhasse só Saulo, ele não acreditava no potencial que o outro tem, como vocês todos têm, como eu tenho. Nós todos temos o potencial do Saulo, do Judas e da Madalena. E como temos do Cláudio, que é esse cara que no início do livro vocês vão tomar um asco dele. Ele abusa então da filha, e aí ao mesmo tempo essa filha fica enlouquecida quando acende a luz. Ele fez uma treta lá, ela é atropelada, ela queria suicidar, e ele não consegue suportar aquilo. Só que em 15 dias de internação, que a espiritualidade deu de moratória, para exercitar o perdão, ele conseguiu se reconciliar com ele próprio, se perdoou. Um amigo confrade deu um evangelho, tudo no livro. Ele começa a ler o evangelho, abriu aleatoriamente, perdoa os inimigos, um monte de história que caía, a espiritualidade induzindo, André Luiz, Félix e companhia, e ele consegue em 15 dias mergulhar na doutrina, estudar o evangelho enquanto fica ao lado da filha, e se transforma de um jeito que a gente não acredita, de como é que é possível um ser humano daquele, um estuprador, que na mesma vida, por isso que a gente tem que acreditar no ser humano, a gente não pode desacreditar de ninguém, por isso que eu sou contra a pena de morte. A gente não pode querer matar alguém porque cometeu um delito. Quem dentre vós que não tiver equivocado, que atire a primeira pedra. A gente tem que sempre acreditar no ser humano, dar oportunidade ao ser humano de poder encontrar um caminho de amor, porque todos nós somos Deus em potencial. E se a gente desacredita que somos Deus em potencial, então desacreditando no que o Cristo disse. Então Cláudio é o exemplo vivo que eu queria deixar para registrar o final da nossa exposição, do exemplo de alguém que na mesma encarnação se redimiu. A gente viu isso no Evangelho, Saulo se tornou Paulo. A gente viu Madalena se tornar quem foi. Mas na vida atual, isso aqui foi no Rio de Janeiro, talvez agora na década de 30, na década de 20, salvo engano, e ele viveu essa treta, e na mesma existência, ele conseguiu se reconciliar com ele pediu a Deus, se pudesse partir de uma forma que a vida da filha continuasse, ele faria. A filha o perdoa com um gesto assim, de um dedo que levantou, que a espiritualidade imantou ela para que ela conseguisse ter um esforço, que ela estava hemiplégica, ou estava tetraplégica, ou estava em coma, não tinha nenhum movimento.
E ela me convidou, se você, filha, está me perdoando, faça alguma coisa para me mostrar que você me perdoou. Mova um dedo, faça alguma coisa. A lágrima dela caía e o dedo fazia assim, ó. Ela perdoou. E aí, a partir dali, ele vai perdoando todos os algozes que estavam em volta dele. O outro que queria pegar a filha dele. A treta se desenrola de um jeito que você não tem noção. Já digo o tempo do livro. 11 horas para acabar de ler esse livro. 11 horas. Eu li em 11 horas. A galera também leu 10 horas e meia, 11 horas. Espera um pouquinho. E aí, nesse processo de leitura dessa obra, que ela já está ali coçando o cabelo, olhando para o relógio, que segura a onda. A espiritualidade segura um pouco mais, para eu finalizar com chave de ouro, vai terminar. Então, quando a Amélia Rodrigues traz através dessa questão de Pedro perguntando, como é que a gente faz então? Aí ele fala, ele diz assim, e se estimulado pelo nosso silêncio, o adversário exturgir em nossa face uma encorajada bofetada, olha o que eu acabei de dizer, desrespeitando os valores morais e contrariando as determinações legais que legislam contra a violência, facultando ao agredido o direito de um justo processo, como agir? Jesus responde, obedecendo-lhe ou oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão por agressão. Ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta, e se for tentado a reagir, ou se reagir dominado pela cólera, ter-se-á tornado igual ao agressor, Jesus diz, ou pior do que ele, porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, e nunca o fel, o veneno e a treva. Esse é o propósito do Cristo. Por isso que a lição é difícil. Como é que a gente consegue ouvir tudo isso e viver isso no nosso dia a dia? É óbvio que o título é lição difícil, porque é muito difícil viver isso. Eu trouxe exemplo de algum personagem do livro Sexo e Destino que ele conseguiu viver o inferno de estuprar a própria filha, que ele achava que era adotiva, e depois a mulher falou, ela é sua filha, eu escondi de você, você engravidou a nossa empregada, e eu não deixei que ela abortasse, e ela vingou, e ela é sua filha biológica. Ele enlouqueceu, ele queria se matar, mas ele conseguiu na própria existência, ao invés de ir para a morte dele próprio, se matar, ele se perdoou, e entregou-se ao Cristo na proposta do perdão a todos aqueles que estavam em sua volta, se dedicando como ninguém para o Evangelho de Jesus. E nessa certeza, se vocês conseguirem vivenciar o alto amor, o alto perdão, e conseguirem seguir um pouco do que o roteiro que Jesus nos deixou, certamente nós viveríamos um mundo mais repleto de harmonia e de paz, que deve começar no interior de cada um de vocês. Lição difícil mas não é impossível. Precisamos ter vontade e atitude para começar a viver a partir de agora. Muita paz e muito obrigado a todos vocês. Fiz isso, sabe por quê? Que ia acabar minha bateria, por isso que eu terminei, você vai falar mais. Está 4% aqui. Ó, 4% de bateria. Na hora certa. Hora certa, minha amiga.